Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmos 91, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo. Direto ao assunto. Hoje, a gente estabelece um parêntese dentro de nosso tema. Aliás, tratando de algo diferente. Não tem apenas por finalidade variar o tema, mas aprender uma lição dentro deste espaço. Existem dois textos que as pessoas leem, escutam pregações. Aliás, a maioria das pregações em torno do paralelo entre esses dois textos, a maioria das pregações são viciadas. O que é uma pregação, um ensino viciado? É aquela pregação que o pregador ou o mestre vai pregar e ensinar, não com o ideal de mostrar o conteúdo, aliás, o conteúdo original correto, mas ele vai com o ideal de defender a sua denominação, ou defender o que a maioria das denominações crê. Eu vou falar sobre o batismo. Mateus 18, aliás, 28, 19, se tornou um texto controverso com Atos 2, 38. Em Mateus 28, 19, pensa-se que Jesus, ao ordenar a evangelização e o batismo, ele disse: batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A ordem de Jesus. Aliás, aquilo que se pensa ser a ordem de Jesus. Mas nós veremos que Jesus nunca falou isto. Note que quando acontece o Pentecoste, Jesus vem como o Espírito Santo e Pedro, recém-batizado com o Espírito Santo, cheio de poder, cheio de argumento bíblico, teológico, profundo, ele prega diante daquela multidão sedenta, e após a pregação, aquele povo sente o coração tocado. Deus realmente estava presente em operação, numa operação distinta. E o povo foi à frente, sem apelo. Não precisou de ninguém insistir. Quem quer aceitar Jesus, levante a mão, venha à frente. Não precisou disso. O povo que foi à frente perguntar para os apóstolos: que faremos? Que faremos, irmãos? E Pedro deu a resposta incisiva, clara: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para o perdão de vossos pecados,
porque a promessa é para vós, é para os vossos filhos, para aqueles que estão longe, para aqueles que estão perto e para todos os que o Senhor chamar. O povo simplesmente aceitou a pregação, o ensino, e naquele dia foram batizadas quase 3.000 pessoas batizadas em nome de Jesus Cristo. Mas, pastor, Pedro não estava contrariando a ordem de Jesus. Jesus tinha dito, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que esta diferença? Olha, como diz o ditado, você vai cair de costa quando você ficar sabendo da verdade. Existe tanta interpolação na Bíblia. E este texto, ele sofreu uma interpolação. Autoridades teológicas, elas não concordam em haver esse contraste. No período de apenas 40 dias, Jesus dá uma ordem e o apóstolo fazer diferente. Então, se descobriu que nos originais Jesus não falou nada de batismo. Jesus falou para os discípulos: fazei discípulos de todas as nações. Jesus nem tocou na ideia de batismo ali. E por que essa mudança, então? No século IV, quando foi criada a chamada doutrina da Trindade. Então, quando foram traduzir esse texto, os criadores da doutrina, a igreja que estava à frente dessa empreitada maluca, acharam por bem fazer ali uma interpolação, como se Jesus tivesse dito, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois, ao lerem as pessoas, elas creriam de maneira mais convicta na doutrina da Trindade. Isso se chama uma interpolação bíblica. Resultado, aí as pessoas vão ler o texto hoje. Que negócio é esse? A gente não entende. Jesus falou uma coisa e Pedro falou outro. Meu querido, minha querida, não existe contradição na Bíblia. Você acha que Jesus ia falar de uma maneira e 40 dias após os apóstolos iam fazer de outra maneira? O texto foi adulterado. Pedro compreendeu tudo que Jesus falou. Pedro sabia o que ele estava falando. Por isso ele disse para o povo, além de arrepender-se, fossem batizados em nome de Jesus. Esse parêntese, ele ainda vai voltar em outros dias e nós iremos ver que não existe nas Escrituras batismo em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aliás, na Bíblia,
não existe nada, mas nada mesmo, feito em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Porque Pai não é nome, Filho não é nome. E você precisa ser batizado ou batizada, não em nome de títulos, mas em nome do Senhor Jesus Cristo. A sua propriedade está no seu nome, não no nome, não nos títulos que você tem, professor, ou doutor, ou pastor, ou pai, ou filho. E você é uma propriedade de Deus. Após a sua conversão, o seu registro tem que ser correto. Você precisa estar registrado em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta era a lição de hoje. Cuidado com as interpolações bíblicas. Peça a revelação de Deus. Fuja das controvérsias e aceite a revelação de Deus. Pai, graças a Ti. Tu és o nosso Pai. Tu és o Senhor. Tu és Deus. Tu és Salvador. Pai, Tu és tudo em todos. Eu te louvo por esta revelação. Que esta revelação alcance outras vidas que estão na dúvida, estão na controvérsia. Pai, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.